Bom dia, bandiosos. Como vocês estão? Eu não consigo ouvir vocês, então não adianta. Bem, se vocês estão questionando porque eu tô no meio da floresta, no meio da noite, e por algum motivo tem aqui um triângulo estranho me olhando. Bem, eu tô simplesmente querendo só fazer um ritualzinho, sabe? Muito famoso faz isso pra conseguir fama, então talvez se eu fizer, o meu canal volte a funcionar. Quem sabe. Como não tinha cervo pra fazer o ritual, eu tive que pegar... Deixa eu ver aqui. Eu acho que palhaça funciona também, né? Um palhaço e uma fã de K-pop. Acho que vai dar certo esse ritual. Vamos começar. Porra, veio uma porcaria de palhaça K-popper. Eu pensei que havia outra coisa. Pera aí, a palhaça, né? Acho que tem que resolver isso de um jeito. Não foi pra isso que eu fiz o ritual, mas... não dá pra ignorar buraco. Bem, bom dia, bandioças. Como o ritual deu errado, vamos fazer aqui logo essa porcaria de... Rasbinho Hotel, né? Rasbinho Hotel, temporada 2. O que eu posso dizer dessa bomba? Eu gostaria de fazer esse vídeo? Não, mas eu tô aqui, não tem que fazer mais porra nenhuma. Vocês pediram essa bosta, saiu os 2 últimos episódios. E esse vídeo vai ser basicamente resumindo os episódios e dando minha opinião no meio ou mais focada no final. Então já saibam o que esperar. Se a série é boa, se ela melhorou, né? Em comparação à primeira temporada, que foi um maravilhoso lixo. Eu ainda continuo com a mesma opinião. Foi uma porcaria. E não tem droga que possa me fazer gostar daquilo. Vamos começar essa porra de Minha Hotel temporada 2, né? Por que eu faço isso? Mas aí vem a pergunta também, né? Será que finalmente a criadora, a Vivizy, será que ela conseguiu finalmente melhorar o roteiro, personagens? Eu não vou dar spoiler. Então, episódio 1, Yasmin Hotel, o novo Pentious. Eu nem lembrava quem eram os Serpentes. O primeiro episódio começa com 2 apresentadores da Vox Tech, que é a coisa da programação do Vox, falando sobre a Charlie, como é que ela e seus amiguinhos conseguiram derrotar a invasão dos anjos. Enquanto o Tom, pelo menos, tem a cara de pau de falar que eles conseguiram ajudar, nós temos ela. O nome tá na tela. Eu não lembro o nome dessa vagabunda. Que aqui é dublada por um cara. Você moscou, seus cachorros ou gatos! E antes que alguém reclame dizendo que eu estou reclamando sem motivo, e no inglês é realmente uma mulher. Fala. Por algum motivo ninguém se importou de conseguirem até mesmo errar a dublagem. Meus parabéns. Eu vou explicar aqui rapidinho o que aconteceu basicamente. Bom, essa personagem tinha um dublador que era um cara. Fox! Hello! What brings you here? E no Brasil também é um cara. Aí, pelo que parece, também teve uma dubladora mulher. Good afternoon, I'm Katie Killjoy. É uma confusão. E, obviamente, como é da Vox, que eles têm que, ao mesmo tempo que pelo menos o Tom fala que eles conseguiram ajudar, eles têm que fazer uma visão pior pra Charlie, pro pessoal do hotel, claro. Depois nós fomos direcionados justamente para o hotel, onde, pelo visto, todo mundo tá lá só porque acha que vão conseguir matar anjos. Pra isso que o pessoal acha que serve o hotel, não é pra ser de mim. Pra você ver como é que a propaganda da Charlie foi tão merda na primeira temporada, que todo mundo ignorou, e todo mundo acha que é pra matar anjos. Literalmente, não serviu de nada de novo pra aquela bosta. Continuamos com a mesma falta de roteiro? Talvez, quem sabe. Enquanto a Veg tá fazendo todo o trabalho, o Alastor tá basicamente olhando em cima, e ainda zoou com a cara dela. O Alastor não mudou porra nenhuma, tirando o fato que agora o Alastor também tá se escondendo um pouquinho, depois do Adão ter perdido pra ele, né? Quebrou o bastãozinho dele e agora ele tá se escondendo um pouquinho, não querendo mostrar que pelo menos deu bosta. Logo depois do Alastor falar que não vai ajudar, a Veg mesmo, ela falando sobre o papinho dele ser um dos gerentes do hotel, ele tá cagando pra isso, né? Isso já era bem óbvio, ela ainda tá com dúvida. Todo mundo fica querendo conversar com a Veg sobre a Charlie, obviamente. Tem até uma TV com um olho do Vox, praticamente. Isso aí tem alguma coisa errada aí. Não é do Vox exatamente, mas é colorido demais. E nós temos perguntas de se a Charlie mata anjos pra conseguir melhorar os poderes de gays dela, que sim, essa piada é pra você rir. Nossa, me deu até um sorriso de vergonha ali. Mas não se preocupe se pensa que só esse tipo de piada que tem. Também temos essa aqui. E eu devia me divorciar da minha esposa?
Prestem atenção que essa piada vai ser mais vezes usada, impressionantemente. E no fundo a gente consegue ver pelo menos que o Alastair e o Lucifer estão se dando muito bem. Um querendo matar o outro, mas pelo menos ainda é parte normal da situação. Enquanto isso, que tá servindo a bebida pra todo mundo, que tá no hotel agora. E obviamente tem uma bebida que diz... 3 tormentos de tônicas, 4 pinhas coladas de virgens sacrificadas e tem um mais forte papi. Ah, esse é pra mim. Eu não vou falar isso aí, vai editor colocar essa cena aí sobre a bebida do Angel, que é tão importante essa cena que faz basicamente uma piada inteira só sobre isso. Obviamente o Husky fica puto até mesmo com o porquinho do Angel tá atrapalhando, comendo as que não deveria, mas nós que pelo menos acho que é pro pessoal que entrou no hotel. E nós temos essa cena onde basicamente essa pessoa de fundo tá meio estranho, né? Mas ninguém vai reclamar, não? Não? Ninguém? Ainda é tudo bonito, né? Tudo bem animado? Que foda-se. E o Angel... pelo menos tá atraindo o pessoal falando quase sobre sexo de novo. Sim, mais uma piada sobre sexo. Eu não tô surpreso que nós temos uma piada. A gente teve várias piadas sobre isso em menos de 5 minutos. A gente só vive, né? A gente só sobrevive. O Husky vai até perguntar se a Sherry vai ajudar. Ela diz que não faz parte do hotel. Ela tá no hotel, mas não faz parte do pessoal que tem que ajudar. E ela não demonstrou nada ainda sobre serpentes. Tô brincando. Ainda ela demonstra um pouquinho tá incomodada e tá querendo só relaxar no hotel. E assim que ela fala sobre isso... não sobre ela ainda tá se sentindo meio mal, obviamente. Ela só fala que quer relaxar. A Meg chega perguntando sobre a Charlie, já que ela tá, já que tá um montão de repórter maluco. E o Angel só diz que ela deve estar lá cuidando do ovo do serpente que sobrou. Esse único vagabundo que sobreviveu. Nem lembro como. Ele só não tava no dirigível, pelo que eu me lembro. Sortudo, né? E o Angel se abre um pouco com a Veg, dizendo que tá querendo mais uma sessão de terapia com a Charlie. Acho que não tá bom, porque quando a gente vai ver, a Charlie tá lá chorando enquanto o ovo tá falando sobre os serpentes. Se recompõe, garoto? É claro que, pelo menos, estão chorando e falando sobre as vezes que o serpente chorou. E a Charlie até fala que ele era o melhor deles. Tenho minhas dúvidas, já que a única coisa que ele fez no hotel, na primeira temporada, foi praticamente entrar, tentar fazer bosta, chorar, morrer. Depois da Charlie ficar chorando um pouquinho mais sobre os serpentes, até mesmo olhando as armas que matariam todo mundo, os armas da morte por aí, ela falando que pelo menos ele era o mais gentil, e que estava dando um jeito nele. Tanto que ele acabou se sacrificando, né? A Charlie tem um bom ponto. A Veg finalmente encontra ela e vê ela nesse estado, né? Ela tá fingindo que tá feliz, mas tá com a cara de acabada. Eu fico assim toda segunda de manhã. Já que a Veg percebe que ela não tá muito bem, ela dá a ideia de ela cuidar das coisas, mas a Charlie diz, não, deixa comigo. Deixa comigo que eu vou falar pra todo mundo como é que é a redenção, que todo mundo deve querer isso, né? E a Veg já sabe que não é isso, mas decide não contar nada por enquanto. Logo depois disso, cortamos para o Vox rasgando o jornal porque tá puto das notícias como é que estão boas pro hotel. E mais uma piada de pinto. Então você e o seu piruzinho estão me enchendo o saco. O Vox vai lá e reclama sobre o título, porque é um título feliz demais pro que eles querem, já que eles querem falar mal do hotel, eles querem assustar, deixar uma coisa ruim sobre o hotel. E ela tá basicamente ajudando porque... botaram um título positivo demais. E depois dessa reclamação, dessa intimidação, ela ainda fala que ele pode punir ela à vontade, comendo ela. Mas uma piada sobre sexo. Quantas piadas já foi, será? Acho que umas 6 piadas sobre sexo desde o começo. Não deu 5 minutos. É basicamente uma piada por menos de 1 minuto. E o Vox só olha com essa cara e eis que o máximo que ele pode dizer é não. O Vox só fala pra continuarem com as mesmas questões, né? Se o hotel é perigoso, quais são as opções que a Charlie vai ter, no caso, quais são as coisas que a Charlie vai fazer, e pra estarem preparados pra notícias urgentes. E ela fica atiçada com isso. Pelo menos o Tom fala que só tá bom, chefe. E ela fica puta com o Tom porque ela tá tentando trepar com o próprio chefe. Tá empatando a foda, Tom. Obrigado, Tom. E cortamos para a Nift limpando o chão. O que essas cenas têm? Eu não sei, mas ela é fofa, né? Limpando o chão. Bonitinho. Depois de vermos a Nift, a cena vai até a Cher Bomb, porque ela ainda tá olhando o quadro dos serpentes. Que eu não me lembro de ter esse quadro antes. A Charlie colocou. Bom, não sei se foi durante a reconstrução, que simplesmente só apareceu por magia, eu não sei. Mas o Angel conversa com a Sherry sobre os serpentes. E a Sherry demonstra que ainda sente falta dele. E o Angel, vendo que a amiga não sabe por que o serpentes, mesmo depois de tanta lutas, né? Que a Sherry basicamente só destruía as coisas dele, dos serpentes. E mesmo assim ele gostava dela. Ele fala sobre o corpo dela, sobre as bombas dela. E ela, não querendo admitir que sente falta dele, diz que gostaria de revê-lo só pra socar ele.
mas dá pra ver que a cena é pra mostrar como é que ela sente falta dele. Enquanto isso, a Charlie e a Vega estão descendo para o hall e vê que tem um montão de pecadores ali querendo saber, né? Quando a Charlie vê isso, ela vai até eles achando que é pra redenção, né? Na verdade, só querem saber sobre morte dos anjos, quantos anjos ela matou e como é que eles gritam. Eu deveria matar minha esposa? E de novo, a piada desse demônio falando sobre a esposa, ele deveria matar a esposa. Essa piada vai se repetir muitas vezes e mais do que eu gostaria que fosse repetida. E vou falar de cada uma vez, porque eu não quero mais ver essa piada. Claro, acho que a Charlie está com medo de todo mundo mostrando um montão de microfone pra ela. Vai pra trás, chamando a Vega tira o pessoal de perto, aí ela percebe, quando ela tá voltando, que ela esbarrou em alguém. E é esse peixe, essa enguia, sei lá, demônio guia, que ele se apresenta como Dexter. E não, Dexter da série, infelizmente, não teremos coisas boas nessa série não, por enquanto. E a Charlie trata ele igual uma criança e ela até pergunta se ele é um inventor. Obviamente ele fica bem ofendido, ele diz que não é um inventor, ele é um cientista. Eu chamo ele de cientista maluco, como ele mesmo diz. Tem diferença. E a Charlie ouve porra nenhuma que ele falou e diz que o Serpente é um inventor e o Serpentes também era. E obviamente ele fica ofendido de novo e diz pra não comparar ele com ele. E ela, de novo, não escutando porra nenhuma que ele fala, ela puxa ele até o meio do pessoal e fala, conheçam o Pen. E ele corrige. É daí que sim, ela não deu 1 minuto de conversa e já falou, foda-se, seu nome agora é outro. Porque ela não liga, ela só liga pro fato de ele também inventar coisa. E depois de chamar ele de Pentius, Bentius, Pester, Baxter, um montão de coisa, mas Dexter é difícil pra essa desgramada. A Charlie fala que ele tá ali pra se redimir, essas coisas, ele diz que tá lá só pra ver essa coisa de redenção, pra ter certeza como é que funciona, e ele diz que a teoria dele é que isso não existe, não funciona. E... eu também diria que não. E logo depois que ela ouve isso, ela dá uma risadinha e decide começar a cantar. Porque eu sei que isso é um musical, mas pra que botar ela a cantar, caceta? Não foi bom nenhuma música que a Charlie cantou na primeira temporada, agora vai de novo. Vou te conduzir. Tô sentindo dor física. Tô sentindo dor física. Resumindo, ela canta sobre ser de mim, que foda-se, só sou redimir. Ai, meu Deus. Vai todo mundo cantando, um por um. Eu pareço estar muito desanimado com isso, não é porque eu odeio musicais, eu não odeio musicais. É só que Hazbin Hotel é uma opinião minha, eu tô falando sobre o episódio e ao mesmo tempo minhas opiniões sobre, porque... Deus do céu. No meio da música, a Charlie decide dar uns piti e começar a se preocupar e pensar sobre o Serpente, o jeito dela ter perdido ele. E dá pra ver que pelo menos o resto do pessoal que tá em volta no inferno é mais sensato. Porque quando vê a Charlie cantando, começa a desanimar e querem ir embora, porque ela começa a falar de não violência, essas coisas. E a Vox chega aí, uma aleatória que tava lá batendo palma e fala qual merda foi a situação. Mas que porra é essa? Tá linda. A animação é linda, como eu disse. Vocês podem dizer até que, mas já tá sendo chato, é só uma cena rápida. Não é só essa cena, mas por enquanto é essa cena desse episódio. Sim, eu sou um pouco lerdo e eu com TDAH não tava nem prestando atenção direito. E isso aqui não tá certo não, caralho. Meus amigos, se tivesse outra qualidade nessa série, eu ignoraria, mas se a única qualidade é a animação, e a animação não é tão boa não, até esses errinhos bem besta do caralho, não tem muito o que fazer, né, meus filhos? Não tem muito o que dizer. Essa animação é mandar uma bosta. O que sobra pra essa série? O que sobra pra vocês, hein? Não sobra porra nenhuma, né? Não sobra nada pra vocês. Como é que tem defensor de Hazbin Hotel? Eu não sei. Tem masoquistas demais no mundo. Vamos voltar, né? Vamos voltar. O roteiro já é uma bosta, as músicas são uma bosta, a animação tá ficando uma bosta. É a vida. E ela tem outra coisa pra fazer, né? Participar de outra coisa. Sendo bem sincero, não é tão difícil. Eu também já tenho metido o pé naquele lugar. Charlie desanima todo mundo numa única canção. Dá pra ver que realmente eu estava certo. Não é como se fosse um efeito de todo mundo querer cantar como é em outros musicais, tipo High School Musical, onde todo mundo acha normal. Agora eu sei que tu é gay. Não, a Charlie começa a cantar e o pessoal só acha estranho, porque não é tipo esses efeitos que a gente tem suspensão de descrença sobre todo mundo cantar. O pessoal do nada decide cantar junto e tem o pessoal normal que decide não cantar. E logo depois disso, em menos de 10 segundos, 20 segundos, a gente tem outra música, dessa vez com o Vox. Eu tava brincando, é só um complemento da própria música da Charlie. Só pra mostrar como é que o Vox, a Velvet e o Valentino pensam. Que é basicamente pegar essa aleatória, fazer ela famosa, usar o corpo dela, depois jogar ela no lixo. Em menos de 15 segundos. E não teve um salto temporal de tal coisa. Não, isso aconteceu em poucos segundos mesmo, porque a música da Charlie ainda tá continuando. A gente ignora, né, a situação. E pra deixar mais claro que eles vão ser os vilões da
temporada, a música, enquanto a Charlie é sobre amizade, alegria, a deles é sobre fama e dinheiro e sucesso. É roteiro, né? Roteiro que é a palavra pra essa porra. E na própria música já mostra que o Vox tá pensando em ser o número 1, já que em vez de falar nos 3, ele fala mais dele. No final ele percebe que tá fazendo bosta e fala dos 3, né? Finalmente, quando a música termina, e a Charlie ainda tá na entrevista sobre quando vai ser o próximo ataque dos anjos. E de novo, mais uma piada com o mesmo demônio sobre ele ter matado sua esposa dessa vez. Ai, eu matei a minha esposa! Essa piada vai se repetir ainda, confia em mim. E obviamente ninguém ouviu a porra da música, porque a Charlie pergunta se ninguém escutou a música, porque aquele lugar é pra redenção, não pra matar anjos. Todo mundo fala que pensou que era pra matar anjos. Eu não julgo, eu também não teria escutado se não tivesse que fazer esse vídeo. E mesmo todo mundo já falando que não se importa em redenção e quer matar anjos, ela ainda tenta fazer um discursinho. Até que uma percebe a Nifty e faz o seguinte, fala, olha lá quem matou Adão. E todo mundo, foda-se o rei da Charlie. Charlie, volta pro lixo. Não é porra nenhuma. As que chegam perto da Nifty falando, puxando o saco dela, uma até pede pra ser furada por ela. Pede pra tirar uma foto e ela é furada. Essa é a piada. A Charlie inventa que a Nifty fez em legítima defesa, quando na verdade, né, o Adão tava bem parado, não fazer porra nenhuma, a Nifty chegou por trás e começou a espetar ele, a furar ele. E todo mundo caga porque a Charlie disse sobre não precisar matar os outros e todo mundo comemora porque a Nifty matou o Adão. Dá pra ver enquanto a Charlie tenta falar que não queria matar os anjos, todo mundo tá querendo furar os anjos e até a Nifty tá nesse coisa de querer furar anjo. Que não me surpreende nada, é a Nifty, caralho. E a Charlie só fica mais deprimida ainda. Não sobrou nada pra Charlie. Enquanto estão comemorando ali com a Nifty, chega mais repórteres, perguntam sobre mais coisas sobre anjos pra Charlie. E a piada sobre o cara que matou a esposa aparece de novo. E dessa vez ele diz que se arrependeu de matar a própria esposa. Ai, eu me arrependi de matar minha esposa! Bota na tela a quantidade de vezes que esse cara já falou sobre isso. E os amigos da Charlie vendo que ela tá sob pressão, não tá funcionando. O que o Angel faz? Porra nenhuma. Husky. Porra nenhuma, só reclamam com o Alastor sobre que se ele deveria estar ajudando a Charlie. E o Alastor faz porra nenhuma, porque, não sei, ele é um cara difícil. Ninguém se importa com a Charlie. Até que o pai dela aparece pra tentar ajudar ela. E a grande ideia do pai dela, do Lucifer, pra ajudar ela na situação é, literalmente, apontar pra um lado, falar o que é aquilo e sumir no meio da fumaça. As fumaças falarão por mim. E ele deixa um patinho pra trás. Todo mundo pergunta onde é que eles foram. Eu sei que é pra ser de comédia, mas eu gostaria de ter a chance de poder ter uma piada pra eu rir. Eu não consegui rir até agora. Enquanto isso, o Vox tá lá brincando com o bichinho dele, que é um tubarão tecnológico, TV, sei lá, essa coisa. E ele chamou a Velvet e o Valentino pra aparecer lá, enquanto a Velvet tava simplesmente vendo que deveria ser terminado nas trends. O Valentino tava querendo pegar essa peixe, mas como ele era pra vir sozinho, o Vox só pega, taca dentro do aquário e o Valentino, quando vê que a pessoa que ele tava pegando morreu, ele fala só que não era pra pegar na marmita dele. É isso, só disso, não é pra mexer com a marmita dele. Faz sentido, cafetão, né? E ele chamou os dois praticamente pra reclamar do jeito que eles estão agindo. Que é da primeira temporada, puxaram a parte da Velvet, tava basicamente tentando bater de frente com a Carmine, né? Reclamando com ela. E o Valentino por bater no índio, que não é mais engraçado. E a gente pode ver que o Vox tem basicamente toda a gravação que pode com o Valentino, porque várias. E até o Valentino percebe e fala que ele é obcecado por ele. Eu acho que é mesmo. O Vox também acaba dizendo sobre como tem que ser perfeito a imagem deles. Ele conta pra eles também como o fato que a Charlie conseguiu descobrir um jeito de matar os anjos. Ele quer aproveitar isso pra matar tanto os anjos quanto os chefões por causa disso. E ele tem um plano basicamente de conseguir destruir o céu, ou pelo menos invadir, e tomar conta de tudo. Basicamente se tornar o chefão junto com os outros dois. E eles estão cagando tanto que o Valentino não escutou porra nenhuma. E ele diz que vai explicar de novo. Voltando pro hotel, o Lucifer levou a filha pra um quarto cheio de patinhos, provavelmente o quarto dele, e ela fala como não acordar, que ela não conseguir responder as coisas, todo mundo vai ficar mal com ela, praticamente isso. E ele fala, faz sentido, você perdeu seu melhor amigo, morreu, né? Acho que eu entendo porque você tá aqui. Eu acho que eu entendo porque você tá aqui. Ele bota esse narizinho de palhaço, não. Pronto, agora temos uma garota palhaço. Enéia, segura! E elas me têm a pergunta bem pequena, mas bem estúpidas, na minha opinião. Ela pergunta como que ele faz pra aguentar todo esse problema. E a gente vê um quarto cheio de patos. Eu acho que ele faz patos pra aguentar a situação. Não sei, né, Charlie? Não sei. Tem uma cama de patos, tem patos na escada, tem patos na parede, tem patos na cama. A Charlie acaba falando da mãe dela, como a mãe dela resolvia tudo, conseguia tomar conta de todo mundo, precisava ter umas coisas importantes. E ela ainda tem dúvida se ela estaria orgulhosa da Charlie. E o Lucifer, sendo um ótimo pai, fala que sentiria, ela sente orgulho, com certeza. E ela acaba perguntando pra ele se ele sente falta dela. E ele fala, é claro, né?
Pelos últimos 8 anos que ela sumiu. Quase 8 anos, deixa bem claro. Temos uma cena bonitinha, né? Ele tentando animar ela, falando como ela daria orgulho. Coisa bonita, né? Nem parece que na primeira temporada ela tava ignorando ele, praticamente só ficar como o Alastor. Basicamente deixando o Alastor como um pai melhor na visão, né? Na visão dela. Logo depois de conversar com o pai, ela decide logo tentar ligar pra mãe. Ela desabafa, ela fala sobre como ela queria que os demônios fossem empoderados, mas ela diz que o jeito não seria matando, né? Já que o pessoal veio no hotel, que é uma coisa boa, mas não pelos motivos certos, que foi só pra matar um. E ela ainda diz que voltou a conversar com o pai dela e que, como pelo visto dá a entender, ela conversa e manda mensagem pra mãe muito tempo, bastante tempo. Então, durante os 7 anos, ela ficou ligando, enquanto com o pai dela decidiu só na última temporada mandar uma mensagem, uma ligação pro pai dela. Essa é a protagonista. Yeah! Foda-se o pai, liga pra mãe. Alguém pode estar dizendo que eu estou pegando pesado com a Charlie falando isso, mas pelo amor de Deus, literalmente na primeira temporada diz que ela não ligava, não queria ligar pra ele, não estava querendo bater papo com ele. E ligou basicamente porque não tinha outra opção. Enquanto a mãe, que na própria caixa postal diz, ou a pessoa desse número não consegue falar, ou tá ignorando. E como a gente consegue ver na primeira temporada, é basicamente só ignorando mesmo a Charlie, porque foda-se a filha. Enquanto a Charlie tá se preocupando com a mãe, lá no hall do hotel, tá basicamente só os pecadores olhando pra Nift, falando caramba, ela é foda. E de novo a piada sobre o cara que matou a esposa, agora a esposa tá na primeira página do jornal. Falar que eu matei minha esposa? É, e ela tá na primeira página. Essa piada já passou esse número de vezes e ela não me tirou uma risada até agora. Mas temos algo mais importante, que é a Veg querendo trocar de nome pra Tina, Vagalha. Sei lá quem é que tá escolhendo esse roteiro, só por causa que o Adão deu o nome de Veg pra ela. Daí ela acha que Vagina é um nome melhor. Quantas piadas de sexo já foram nessa porra? E ela diz que é humilhante, já que foi o Adão que deu o nome pra ela. Eu acho que foi mais humilhante pra ele ter perdido pra gente tão merda quanto vocês. Coisa que dá até a ideia de, quem sabe, tirar o nome de Veg, né? Tirar Veg. Tirar o vá. E ela está tentando. Minha filha, eu acho que tentar você não tenta vagina como nome. Isso é uma ponta que tá desde o começo do episódio. Essa merda de tentar trocar de nome. E aí continua uma bosta. E depois de bater esse papo maravilhoso sobre o nome da Veg, a Shirley aparece querendo dar um comunicado. E todo mundo olha pra ela, só esperando. E o comunicado é que não matam anjos naquele lugar. Pra redenção. E quem acredita pode ficar. Quem não acredita, vá pra puta que pariu. Não, essa Amanda só disse que é pra ir embora, mas que confia em todo mundo pra conseguir ficar no lugar e se redimir. Quem acreditar no sonho pode ficar. E todo mundo vai embora. Foda-se. Ninguém se importou. Só ninguém pagou a conta também. Husky, culpa essa princesinha. A Veg, pra tentar amenizar o fato de quase todo mundo ter ido embora, menos o anãozinho, que mostra que só tá esperando pelo fracasso da Charlie. Eu também. Fala que foi um bom discurso. Sinto muito. Também não foi um bom discurso. Pra mim, deu dor física, que é bem vergonhoso, na minha opinião. Podem falar que eu tô pegando pesado, mas eu não ligo. Como ele quer fazer experimento com isso, a Charlie dá a ideia de, então, que ele vai ficar, então, né? Já que ele quer experimentar se existe ou não redenção pra ele tentar. A Nif pergunta se ele é o novo Serpentius e, teoricamente, não seria, mas... Sendo bem sincero, até agora é basicamente isso. É só um personagem pra ficar ali embaixo, dar uma mecânica tipo Serpentius, só que de inventor e foda-se, mas continua ter uma personalidade diferente. Personalidade diferente, ideias não tão diferentes. É basicamente um Serpentius mais baixo e mais vilão, né? Fazer o que? O roteiro tá complicado. Voltando de volta pro Vox, ele tá terminando o discurso dele. Ele explica depois de explicar tudo de novo sobre o plano maligno dele. E o pessoal basicamente tá cagando pra esse plano, porque não querem governar o céu, só o Fox. Porque quando ele era vivo, ele fazia parte de um culto, praticamente, e era basicamente o líder desse culto. Ele quer voltar a ser o sentimento de sentir um deus, praticamente. E diz que faria de tudo pra fazer isso de novo e compartilhar com eles, mas dá pra ver que eles não estão acreditando muito sobre o compartilhar dele. Mas, claramente, com apenas uma musiquinha falando sobre como eles vão governar, vão mandar no céu e vão poder anjos. Valentino até pega uma anja que parece até a Lute. A gente ignora só pra fazer eles ficarem ao lado dele. E é isso, mais uma música, 2 músicas no episódio. Enquanto essa música fica tocando no hotel, lá no terraço, que eu jogaria à vontade, a Charlie tá pensando e chega a Veg e fala sobre ela trocar o nome pra Vanessa. Acho que ela não ouviu o conselho do Husky de parar de usar Vadia. E a Charlie fala que não é muito original esse nome, né? Mas ela fala que se gostar, pode usar, né? Que ela vai adorar. E ela fala que não gosta. Então por que caralhos você
falou que seria um bom nome, deu essa ideia de nome, caralho. Depois de uma boa conversinha da Veg e da Charlie, a Veg fala como ela não deve segurar os sentimentos e deve se acalmar. E daí a Charlie deixa a Veg tomando conta da supervisão do hotel por enquanto, até ela conseguir se sentir melhor. A Veg até dá uma outra ideia de nome, já que essa porra por algum motivo é importante. Veze, não sei o nome. Nem a gata gostou. Tá complicado, minha filha. Tá complicado esse roteiro. Logo depois dessa linda conversa, nós podemos ver que no canal Vox falam muito bem da hotel, né? Falam um montão de fake news, falam que a Charlie expulsou todo mundo de forma de violência, tá querendo forçar todo mundo a seguir um jeito dela e não vai lutar contra os demônios. Essa parte é verdade. Mas ainda fala que o trisal, dentre os vezes aí, simplesmente estão ajudando o pessoalzinho que foi, entre aspas, atingido pela Charlie, pelas ações da Charlie. A Charlie vendo esse noticiário tão magnífico, então, filha da puta, fica com raiva, mas depois se acalma. E o Veg fala que vão esquecer daqui a pouco, essa coisa. E aí, do nada, aparece o portal angelical e sai a Emily. Até a Charlie não entende como caralho ela tá ali. A Emily dá um baita de um resumo de tudo que aconteceu. E a Charlie fica com essa cara durante o resumo aqui. O Serpentes voltou, e redimiu, o hotel funciona, o céu tá se fechando por causa que é a morte do Adão. E ela fica com essa cara. E dá um grito no final. Dei um grito parecido só de ter que assistir essa porra de episódio. Tudo bem, é só o primeiro episódio. Ai, o que pode ser pior, né? O que pode ser pior? Bem, bandiosa, esse foi o episódio 1. Eu não vou dar uma nota menor por causa dessa aqui. Que foi? Eu só tenho energia, filha da puta. Mas, ela deve estar cansada, então vamos pro segundo episódio. Então, se o primeiro episódio foi meio aleatório e sem muito sentido de existência, vamos ver o segundo, né? Deu passar pano só porque tinha essa palhaça aqui do lado. Eu vou ter que fazer outro ritual, né? Talvez eu possa tentar rádio. Não sei como é que faria um ritual com rádio.